Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal EBD Já, eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos falar de um assunto muito debatido na história da teologia, que é o assunto do livre-arbítrio. O que a Bíblia nos fala sobre o livre-arbítrio? Nós já vamos entrar no assunto, mas antes eu pedir para você estar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando o sininho de notificações, compartilhando com seus amigos aí para estar ajudando outras pessoas a ter também essa informação. Lembrando também para você seguir a gente lá no Instagram, tá? Passando aqui, olha, a nossa página no Instagram, tá? E também o nosso site. Tudo que eu faço aqui, geralmente tem um complemento no Instagram e no site. Para esse recurso de multicanais é para aperfeiçoar o seu conhecimento sobre o assunto, tá bom? Porque no site você vai ver matérias mais detalhadas, no Instagram você vai ver algum gráfico ali relacionado. Então entra lá no Instagram, segue a gente lá, tá bom? Poder estar ajudando e também acompanha algum material relacionado no site. Bom, então vamos então ao assunto, né? Esse assunto é sobre livre-arbítrio, além de um assunto teológico, né? Ele também é um assunto filosófico, tá? Ele é um tema filosófico também, e assim como na teologia, ele é um tema bem discutido e debatido também na filosofia. Então, eu vou tá passando aqui, olha, uma série de livros que eu escrevi sobre Bíblia e filosofia, tá bom? Lá especificamente eu debatendo algumas coisas relacionadas à origem da vida. Se eu não me engano, tem 4 ou 5 já. E eu vou deixar todos de graça para você. É só você clicar aqui abaixo, você vai ver a descrição dos livros. Pode escolher o que você quiser ou escolher todos também. É só você clicar, baixar eles para você poder ler, tá bom? Bom, então vamos lá. Se eu falei para vocês que é um debate filosófico e teológico, e vamos ver lógico, muito por cima, o que a filosofia ela debate e ela entende por livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio na filosofia é um conceito filosófico que envolve a capacidade do ser humano de tomar decisões independentes, tá? Esse conceito, ele é muito debatido, é muito amplo dentro da filosofia e ele se divide basicamente em duas vertentes. Na verdade, são três, mas eu vou explicar para vocês. A primeira vertente é o determinismo. E você vai me acompanhar aqui na tela, eu vou mostrar para vocês essa primeira vertente, que é o determinismo. Então, o determinismo, ele argumenta que todas as ações e escolhas humanas são governadas por leis causais e determinantes, sejam elas físicas, biológicas ou psicológicas. Nessa visão, o livre-arbítrio ele é ilusório, pois todas as nossas decisões seriam predestinadas por fatores externos e internos e não teriam verdadeiramente uma liberdade de escolha. Então, o determinismo, ele argumenta que tudo que acontece na sua vida, ele vai acontecer por uma reação determinada a um conjunto de fatores. Esses fatores sejam fatores internos, ou seja, psicológicos, ou seja, fatores externos, que entre eles está a sociedade, está no mundo que você está vivendo, enfim. Todos esses vários fatores, eles vão influenciar nas suas decisões. Então, de maneira que a sua decisão, as tomadas de atitude que você toma, embora pareçam que você está escolhendo alguma coisa, né, você está escolhendo, eu quero fazer isso, eu decidi fazer isso, na verdade você nunca decidiu, você nunca teve um livre-arbítrio para dizer que você realmente decidiu por aquilo. Você foi influenciado por uma série de fatores. Repito, quer seja interno ou quer seja externo. Lógico, eu estou dando uma pincelada muito superficial sobre o assunto, mas basicamente o determinismo é isso. Ele fala que então não existe livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele é uma ilusão, né? Porque na verdade você é influenciado por causa de N fatores internos e externos que vai
te conduzir àquela realidade. Você quer ver um exemplo disso, por exemplo? Tem pessoas que, até em filme, outro dia eu estava vendo um filme, esqueci o nome do filme, que o personagem, né, se eu não me engano, do Will Smith, nessa história, ele induz uma pessoa lá no filme a escolher um determinado número. E quando ele escolhe aquele determinado número, se eu não me engano era o número 50 ou 51, não sei, ele acha que escolheu aquele número aleatoriamente. Só que depois do desenrolar do filme, esse personagem do Will Smith vai dizer que não escolheu o número aleatoriamente, que ele foi induzido ao longo do dia, tá? Ele foi passando por vários testes que eles foram fazendo com ele ao longo do dia, presenciando coisas relacionadas a esse número, para que naquele momento X, em que falou com ele, escolha, ele olhou para ali e escolheu aquele número, se eu não me engano agora 50 ou 51. Mas na verdade ele não escolheu, ele foi induzido a escolher aquele número, tá? Então essa é a ideia do determinismo. A outra ideia é o indeterminismo. Olha o que o indeterminismo então diz. Então, por outro lado, outros filósofos defendem a existência do livre-arbítrio, argumentando que nós somos sim capazes de fazer escolhas independentes, mesmo considerando influências externas e internas. Essa perspectiva sugere que, embora existam determinantes que moldam nossas ações, ainda nós temos a capacidade de tomar decisões conscientes e exercer controle sobre a nossa vida, né? Então, o indeterminismo já é outro grupo, outro lado da filosofia que diz que não. Sim, existe livre-arbítrio, né? E que realmente concordam entre si que nós somos influenciados por questões ou valores internos e externos, mas que além das influências internas e externas que estão sobre nós, isso não nos tira a capacidade de tomar as decisões, né? Então eu vou dar um exemplo também muito superficial, tá? Muito superficial, para você entender mais ou menos o que o determinismo diz sobre isso. Por exemplo, tinha um Freud, se eu não me engano, ele tinha uma ideia acerca do ser humano, tá? De que a gente só conheceria a verdadeira essência do ser humano no momento de dor e desespero. Que naquele momento em que o ser humano estaria no desespero máximo de dor e sofrimento, é que você conheceria a verdadeira natureza do ser humano. Que enquanto você não estivesse vivendo com o ser humano naquele momento específico, você não conheceria. Porque o ser humano ele valorizava aquilo que ia proporcionar um bem para ele e não para o outro. Você poderia ser amigo de alguém, mas a partir do momento que você estava, por exemplo, numa situação de vida ou morte, com muita fome, e alguém jogasse um pedaço de carne, você vai brigar com o que está do seu lado para comer aquele pedaço de carne, né? Independente se aquela pessoa é seu amigo ou não, mas se você está morrendo de fome, aquela pessoa está morrendo de fome, então na hora que jogar um pedaço de carne que é um só, mas que pode prolongar um pouco a sua vida, você vai comer. E aí teve um outro escritor que ele viveu isso na prática. Ele era judeu, foi levado para o campo de concentração, né? Me falha o nome da memória dele agora. E lá ele pôde viver o que Freud falava. Por quê? Porque no campo de concentração, todos os judeus foram colocados juntos, né? Na situação de miséria. E de repente, quando eles estavam todos enjaulados, todos um por cima do outro, todos sentindo frio, e ele via, por exemplo, uma pessoa jogando um cobertor lá dentro da cela. A ideia era exatamente que eles se matassem entre si. A ideia era exatamente esperar o quê? Seguindo a ideia de Freud, é que um ia pegar o cobertor para poder se cobrir,
E na hora que ele pegasse aquela coberta para se cobrir, as pessoas ao redor iam matar aquela pessoa para tomar a coberta e se cobrir também. Só que o que ele presenciou foi diferente, né? O que ele presenciou foi o quê? Foram aquele que pegava a coberta, ele agrupava o maior número de pessoas junto dele, esticava a coberta o máximo que dava para poder cobrir o maior número de pessoas, tá? Então, ele viu que mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos fatores internos e externos que levavam as pessoas a agir de determinada maneira, aquele grupo de pessoas que estava ali com ele tomaram uma decisão diferente. Não, embora a maioria das pessoas vão agir dessa forma e vão brigar por causa dessa coberta, aqui eu tomo uma decisão diferente. Aqui, embora as decisões me levem para isso, eu decido, eu tomo uma decisão de compartilhar essa coberta com as outras pessoas. Entende? Então, as situações internas e externas, né, levavam eles a tomar a decisão A. Porém, mesmo diante das decisões, eles tiveram o livre-arbítrio de tomar a decisão B. Né? Então, o indeterminismo, ele debate que sim, que existe, então, as influências, mas que dentro da influência eu consigo decidir, tomar decisões do que eu quero ou não fazer. E tem ainda o compatibilismo, que eu falei que era duas, mas tinha uma três mais ou menos, a terceira. Porque o compatibilismo, ele é uma posição protegida que busca conciliar o livre-arbítrio com a ideia do determinismo. Segundo essa perspectiva, o livre-arbítrio ele pode ser entendido como uma capacidade de agir de acordo com as nossas próprias motivações e desejos, mesmo que esses desejos sejam determinados por fatores externos e internos. O compatibilismo argumenta que a liberdade não é necessariamente incompatível com a causalidade, tá? Então, isso aqui, resumidamente, é um debate filosófico, como vocês puderam ver. Tem assunto aqui para se debater por muito tempo, mas não é o foco, né, da nossa aula e você não veio aqui por causa disso. Eu só dei uma pincelada para você. Na teologia, como que a teologia ela trata, então, o livre-arbítrio? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Na teologia, o conceito de livre-arbítrio também desempenha um papel fundamental. Muitas tradições religiosas acreditam que os seres humanos possuem livre-arbítrio como parte de sua natureza divina. Isso significa que os indivíduos têm a capacidade de fazer escolhas morais e agir de acordo com a sua vontade, dentro dos limites alcançados por sua fé. Ou seja, a teologia, então, alguns ramos da teologia acreditam que mesmo eu trazendo uma escolha moral de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado, né, eu consigo tomar decisões a partir da minha própria consciência, a partir daquilo que eu entendo que é certo ou errado, mesmo sabendo o que a moral divina me mostra como certo ou errado. Por exemplo, Caim. Caim, se você for analisar a história de Caim e Abel, analisando a palavra de Deus para Caim, a palavra de Deus, né? Quando Deus pergunta, aonde está o seu irmão? Depois que Caim matou Abel, e a resposta de Caim para Deus dá a entender que Caim ele tinha noção do que era certo e do que era errado. Caim, naquele momento, ele sabia que o matar era errado. Ele tinha essa noção. Ou seja, essa moral divina do certo ou errado, dentro desses princípios, essas coisas principais, Caim já tinha. Mas mesmo ele tendo noção dessa moral divina, ele decidiu abrir mão e tomar a sua própria decisão. Olha, eu sei que de acordo com Deus, o certo é não matar, mas eu vou matar. Ele decidiu matar e tomar essa decisão, né? Então, por isso que está aqui, olha, isso significa que os indivíduos têm a capacidade de fazer escolhas morais e agir de acordo com a fé.
Segundo a tradição cristã, o conceito do livre-arbítrio está intimamente ligado à ideia de responsabilidade moral. Acredita-se que Deus concedeu aos seres humanos a liberdade de escolher e tomar decisões morais, o que eles serão responsabilizados por suas escolhas que fizerem. Isso significa que os seres humanos têm a capacidade de alinhar sua vontade à vontade de Deus e escolher viver de acordo com seus princípios ou não, né? Ou seja, o que na teologia nós entendemos como livre-arbítrio? É a capacidade do homem de ser juiz de si mesmo e dos outros. É a capacidade do homem de ser juiz de si mesmo e dos outros. Por que juiz de si mesmo e dos outros? Porque a todo momento nós somos colocados em decisões de escolha. A todo momento eu posso tomar uma decisão. A todo momento eu posso fazer uma escolha. E essa escolha que eu faço, ela pode atingir diretamente a minha vida de maneira positiva ou negativa. E também as escolhas que eu faço, elas podem atingir outras pessoas de forma positiva ou negativa, tá? Então, quando eu exerço o livre-arbítrio, eu estou exercendo, né, a responsabilidade moral, assumindo que eu exercendo essa responsabilidade moral, eu sou responsável por assumir as consequências daquilo. Eu estou sendo o meu juiz sobre aquilo e assumindo as consequências daquilo. Exemplo, eu posso ir na minha igreja passando pelo caminho A e pelo caminho B. Eu sei que o caminho B ele é mais rápido, mas eu sei que o caminho B ele é mais escuro. Eu sei que o caminho B eu vou ter grupo de pessoas ali fazendo uso de drogas, tá? Eu sei que o caminho B é uma rota que não é muito confiável, mas eu sei que o caminho B ele é mais rápido. Eu sei que o caminho A ele é um caminho mais longo, mas eu sei que o caminho A, para mim ir para a igreja, ele é um caminho que ele é mais claro, ele é um caminho que ele tem policiais fazendo ronda o tempo todo, ele é um caminho que me oferece muito mais segurança. Então, de repente, eu tenho que chegar lá na igreja 7h30 e eu gasto, andando normalmente, eu vou gastar 20 minutos para chegar na igreja. E aí, de repente, eu olho no relógio, são 7h15. Eu só tenho 15 minutos para chegar na igreja. Então, eu tenho duas opções. Eu tenho uma escolha a fazer. Eu vou pelo caminho B, que é o mais rápido, ou eu vou pelo caminho A, que é o mais longo. Perceba que eu estou sendo juiz de mim mesmo. Por quê? Porque se eu tomo a decisão de ir pelo caminho A, eu tenho segurança, eu sei que nada vai acontecer comigo, mas eu sei que quando eu chegar lá, eu vou chegar atrasado. Eu vou ter que assumir a responsabilidade pelo atraso que eu tive. Entende? Foi uma decisão que eu tomei e essa decisão que eu tomei vai me gerar uma responsabilidade moral pela minha atitude. Se eu vou pelo caminho B, eu escolho ir pelo caminho B porque ele é mais rápido, eu também estou assumindo que ali eu estou correndo risco. Eu estou assumindo que eu passando por ali, eu posso não chegar nem 7h30 e nem hora nenhuma. Eu estou assumindo que existe um risco de morte, existe um risco de roubo, existem vários riscos que eu já sei de antemão que aquilo pode acontecer, mas que eu estou escolhendo passar por aqueles riscos porque a minha decisão como juiz da minha vida foi arriscar, passar por um caminho mais arriscado, porém que eu vou chegar muito mais rápido na igreja. Um outro conceito que as pessoas dizem de livre-arbítrio hoje, que segundo esse conceito, essa ideia, só quem teve o livre-arbítrio 100% foi Adão e Eva. Que antes de Adão e Eva você teria 100% de livre-arbítrio e hoje você não tem. Porque segundo essa ideia, hoje nós estamos na balança dessa forma aqui, olha, ela não está reta.
ela está pendendo, ela está tombando para um lado. Por que isso? Porque, na verdade, eu tinha que ter colocado aqui, o depois, né? E o antes aqui. Por quê? Porque na época de Adão e Eva, eles eram 100% isentos de mal, de pecado. Eles não eram influenciados pelo pecado. Então, quando eles tinham que tomar uma decisão, eles não tinham nada que os influenciava tender para um lado ou para o outro. Então, depois que eles comem do fruto e o pecado entra, então a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Paulo, por exemplo, vai comentar que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, de uma certa forma, a carne nossa hoje, ela já é contaminada pelo pecado. Então, se a nossa carne ela é contaminada pelo pecado, a nossa carne deseja o mal que eu não quero, ela quer fazer, porque ela está influenciada pelo pecado, e eu só tenho esse perdão através do sangue de Jesus. Então, a balança do livre-arbítrio, de uma certa forma, ele já pende para o lado do pecado. Por isso que para você optar por fazer o mal é muito mais fácil, tá? Por isso que para você optar por fazer o que não agrada a Deus é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso. Você tem uma facilidade maior para poder fazer o ruim do que o bom. Você tem uma facilidade maior para pender para o lado ruim que não presta do que para o lado que presta. Porque mesmo que você não faça nada, você já está fazendo. Mesmo que você não tome decisões, você já está, entre aspas, tomando. Você já parte para uma decisão, tá? Para fazer uma escolha, já pendendo a balança para o lado do mal. Mas a pergunta que fica, que nem é tão teológica, mas já é filosófica, quão mal é o mal no momento da decisão? Porque nem sempre o mal é claro. Nem sempre o mal é claro. E nem sempre você vai entender que está fazendo mal naquele momento da escolha, né? Uma coisa é você saber, eu vou matar ou não vou matar? É fácil. Agora, uma coisa é você tomar uma decisão hoje, e aquela decisão vai gerando várias consequências, e no final vai gerar morte. Você tomou uma decisão que você não imaginava. Né? O jovem que está apaixonado pela jovem hoje, né? Ou a menina apaixonada por um rapaz hoje, e a mãe fala, olha, minha filha, não vai por esse caminho, não toma essa decisão, esse rapaz ele não presta na visão da mãe, e ele não vai te dar um futuro perfeito. A jovem conhece o rapaz, está apaixonada pelo rapaz, aquele rapaz trata ela muito bem, com muito amor, com muito carinho, e ela toma uma atitude, de repente, de ir contra a mãe e casar com aquele rapaz, né? Então, depois do casamento, passa-se algum tempo, aquele rapaz ele vai começando a mostrar quem ele verdadeiramente era, né? E vai começando a vir lutas, dificuldades, e aí 30 anos depois ela fala assim, se eu tivesse ouvido a minha vida seria diferente. Perceba que aí, no caso, o mal não está tão claro, porque ela tinha mãe antes falando que ele não prestava, mas por outro lado ela tinha ele que não demonstrava naquele momento que não prestava. E quanto o amor falava alto, a paixão falava alta, ela tomou aquela decisão achando que fazia o melhor, achando que fazia o bem. Só que aquele melhor que ela tomou, ela foi descobrir que aquilo não era o melhor, mas só anos depois na sua vida, né? Então existe esse conceito de que realmente hoje a tendência para o mal ela vai pesar. Mas a dificuldade, repito, é como saber quando estamos fazendo mal, quando estamos fazendo bem. Como saber que a atitude que você está tomando naquele momento é a certa ou é a errada? E aí você me pergunta, irmão Renato, então o que é o certo? É o determinismo ou é o indeterminismo? O que é o certo? A gente tinha 100% do livre-arbítrio antes e não tem hoje? Ou hoje a gente continua tendo 100% do livre-arbítrio?
as decisões que eu tomo, eu realmente estou escolhendo a melhor ou a pior, ou simplesmente tomo uma decisão e depois que eu vou ver? Sabe qual que é a resposta? Não sei. Uma das ideias de você estudar a Bíblia e a filosofia é você gerar perguntas, refletir sobre as perguntas, tirar ensinamento de todos os lados das perguntas que você fez. Quando eu analiso o livre-arbítrio para o lado do determinismo, eu vou tirar muitas verdades dali. Quando eu analiso o livre-arbítrio para o lado do indeterminismo, eu vou tirar também muitas verdades dali. Quando eu analiso o livre-arbítrio para o lado do pecado antes de Adão, 100%, eu tiro muitas verdades dali. Quando eu analiso o pecado para o lado da pergunta, qual então seria a melhor escolha? Como saber se eu estou escolhendo pelo bem ou pelo mal? Eu tiro muito ensinamento daí. Quanto mais eu reflito sobre isso. Então a pergunta é, eu preciso bater o martelo sobre o que é livre-arbítrio? Eu preciso realmente chegar a um ponto e parar com a discussão? Perceba que é muito mais lucrativo para o servo de Deus não chegar à conclusão, mas refletir sobre isso e tirar ensinamento sobre cada uma das suas reflexões para aquilo fazer da sua vida uma vida melhor. Mas sabe qual que é o maior ensinamento? E esse você pode bater o martelo? O livre-arbítrio foi a maior prova de amor que Deus pôde dar para o ser humano. Tá? Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Se tem uma coisa que você pode determinar sobre o livre-arbítrio, é que o livre-arbítrio é a maior prova de amor que Deus pôde dar para o ser humano. Deus, ele é onipotente, onisciente, ele é onipresente, Deus não precisa de nada, Deus está acima de tudo, está acima de todos. Deus, ele é autossuficiente. No alto da sua glória, ele resolve, por amor, nos criar. Por amor, Deus resolve criar um povo, criar uma classe de seres ali, por amor, e nos presentear aqui na Terra. Quando Deus ele vai criar a gente, que é o ser humano, ele poderia ter tomado algumas decisões. Ou seja, ele poderia, já queria fazer algo para que esse algo adorasse, que nós somos feitos para adorar a Deus. Sabe o que ele poderia ter feito? Não nos dado o livre-arbítrio. Porque se eu estava sendo feito para o adorar, então agora eu poderia ter sido feito como alguém sem opção, já nascendo adorando a Deus, amando a Deus, exaltando o nome de Deus, e pronto. Só que Deus ele não quis fazer. Deus ele já nos amou tanto antes de nos criar, que ele decidiu, falou assim, olha, eu vou criar um ser simplesmente por amor, para que esse ser possa me amar. Só que eu vou dar capacidade para ele decidir, escolher se vai me amar ou não. Olha só se isso não é uma prova de amor. Então Deus, além dele nos criar para que eu pudesse amar, ele nos dá a opção. Você não é obrigado a me amar, você vai me amar se você quiser. Mas aí entra o grande detalhe. Deus coloca o homem no jardim com a decisão de poder escolher entre o que é certo ou errado, entre amar a Deus ou não. Essa decisão estava na mente do ser humano quando foi feito. Mas o fato é, Deus sabia, o homem, uma hora ou outra, ele vai tomar uma decisão errada. Isso era fato. Se o homem ele tinha a opção de escolher ou não amar a Deus, se o homem tem uma mente tão grande, tão maravilhosa como essa mente que Deus nos deu, é fato que ia aparecer pessoas em um determinado momento que escolher não amar a Deus. E para Deus está tudo certo, é isso mesmo.
essas pessoas iam tomar a decisão de escolher que o seu Criador, que simplesmente o fez por amor, estava errado, e para Deus, Deus sabia, mas Deus não queria te obrigar a amar a Ele. Então ele sabia, olha, os meus filhos, um dia eles vão optar pelo mal. E se eu quero criá-los para me amar, olha isso. Eu sei que um dia eles vão me trair. Eu sei que um dia eles vão virar as costas para mim e vão escolher o pecado, vão escolher o mal. Mas como eu os amo demais, mesmo sem ter criado ainda, porque a palavra diz que antes de você ser gerado, Deus já te amava. Davi fala isso. Então o que Deus faz? Ele já traça um plano de redenção para você antes de você nascer, né? Antes do homem nascer, ser criado, antes do homem pecar, Deus já fala, olha, eu vou dar para ele a decisão, a opção de escolher se me ama ou não, mas ele vai em algum momento escolher não me amar. Então eu já vou traçar um plano de redenção, para que no momento em que ele escolher o pecado, em que ele se afastar de mim por causa do pecado, eu vou colocar esse plano de redenção em ação. E através desse plano de redenção, o homem vai ter novamente a oportunidade de voltar para a minha presença e estar debaixo de todo o meu amor e proteção. E o nome desse plano é Jesus. Jesus, ele voluntariamente, ele escolheu morrer por aqueles que iriam nascer. Quando isso acontecesse, um plano seria feito, Jesus, que era Deus, morreria por eles. Simplesmente para que eles não fossem obrigados a amar. Por isso o Apocalipse diz assim, olha, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na versão VFL diz assim, o cordeiro que estava predestinado para ser morto antes da fundação do mundo. Ou desde a fundação do mundo, né? E parece que está errado esse texto, porque diz assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação, mas Jesus, que é o cordeiro, ele foi morto 2000 anos atrás. Por quê? 2000 anos atrás, o plano da redenção foi consumado. Mas desde a fundação do mundo, antes de você ou de Adão existir, o plano da redenção já estava todo arquitetado, todo profetizado, todo preparado, simplesmente para que você tivesse um detalhe que era livre-arbítrio, tomar decisões, fazer escolha. E o mais interessante é que hoje nós fazemos essa escolha, sabe para quê? Para blasfemar e para colocar Deus, que fez tudo isso por nós, como vilão, para afastar de Deus, para xingar a Deus. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer o mal para aquelas pessoas que, como nós, foram criados por Deus por amor. Nós tomamos decisões hoje para poder vingar das pessoas, para poder crescer, né? No meu trabalho, no meu local onde eu quero, diminuindo o outro. E Jesus, ele falou assim, sabe quando você faz o mal para mim? Quando você faz o mal para qualquer um desses pequenos. Olha que interessante. Então Deus, ele te deu através do livre-arbítrio a maior prova de amor que alguém pode dar. E muitas vezes você, eu, nós pegamos essa maior prova de amor e fazemos, sabe o quê? Amassamos como um pedaço de papel, jogamos no chão, pisamos por cima. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Então, para terminar, o que é o livre-arbítrio? É o determinismo? É o indeterminismo? É o compatibilismo? É antes de Adão? É depois de Adão? É 100% antes de Adão? O que são as escolhas? Eu não tenho a resposta certa para você. Mas uma resposta, essa eu tenho e você não pode esquecer. Se o homem está fazendo bem dele ou não, é o homem que está fazendo. Mas que ele foi o maior presente de Deus
para a sua vida, foi. Tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Eu vou deixar o link aqui de onde eu aprendo essas coisas, né? Se você também quer aprender, a Bíblia comentada com Rodrigo Silva. O meu curso principal que eu faço toda quarta-feira é lá. Né? Então, se você também quer aprender, faça o curso com a gente. Vou deixar o link aqui embaixo para você estar participando, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.